Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês sabem que nós estamos num período muito complicado aí de coronavírus. Eu tô aqui em casa, isolado, né? Sou grupo de risco, né? Tô velho, vocês sabem disso, eu sempre brinco com vocês. E nesse período a gente tem que se adaptar, né? É difícil, tá? Para quem é velhinho que nem eu, assim, muito difícil se adaptar, mas a gente vai se adaptando. O que nós temos a propor? Primeiro, tá? As dicas que eu tenho para dar para vocês o curso Noite. Leitura dos textos, sempre ler muito bem os textos, tentar fazer os exercícios em casa, né? Sempre pontuar as dúvidas, deixem as dúvidas aí no horário de aula, né? Nós vamos ter as lives, então vocês tiram as dúvidas comigo, as dúvidas necessárias, sejam disciplinados ao ponto de ter um horário para estudar mesmo, entrar, né? E eu vou continuar do seguinte, nós tínhamos feito da apostila 1 em sala, toda a parte referente à população. Ficaram exercícios das aulas 3, 4 e 5 que eu estava discutindo com vocês em sala, então não deu tempo de terminar. Eu não vou terminar esses exercícios agora, tá? Nós vamos começar uma aula nova, na frente 1 da apostila 1, o módulo 6, que fala sobre o espaço geográfico brasileiro. Eu acho que vocês conseguem aqui acompanhar comigo na tela, tá? Vocês têm esse texto na apostila, um texto relativamente simples, né? Esses textos estão aqui, ó, na página 36 e 37, nós temos alguns itens a comentar, tá? E depois um grupinho de exercícios. Os exercícios, eu vou dar uma comentada geral, só a estrutura deles. Mas vocês vão receber o gabarito deles, tudo formatadinho, bonitinho, para vocês acompanharem. E nas lives, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar dúvidas que vocês tenham, tá bom? Aí a ideia é a seguinte, sobre o território brasileiro, vocês sabem que o Brasil é um país extremamente grande, né? Vocês veem aí que nós temos um pouco mais de 8.515.000 quilômetros quadrados de extensão, né, o território do nosso país. Um país tão grande que ele se estende principalmente para norte e para sul. Nós temos uma partezinha do nosso território no hemisfério norte, a maior parte no hemisfério sul, todo ele no hemisfério oeste, né? Nós temos todo ele no hemisfério oeste. Nós estamos do lado oeste da América do Sul, centro-oeste da América do Sul, desculpe, centro-leste da América do Sul, caramba, né? E é um território que, cortado pela linha do Equador ao norte e pela linha do Trópico de Capricórnio ao sul, ele tem uma coisa muito interessante. Nós temos uma mudança muito diferente de paisagens, vegetação, hidrografia, climas, massas de ar. Entender um pouquinho do nosso território é entender principalmente a sua configuração. Por que nós temos certas divisões no nosso território? Quando a gente regionaliza um país, por exemplo, nós encontramos critérios. A gente tem que ter critério para fazer, né, essa divisão. Então, aqui a gente discute justamente esses critérios. Como é que o nosso país está dividido? Primeiro, vocês têm que lembrar o seguinte. O território brasileiro, vou mostrar aqui o mapa político do Brasil, ele possui 27 unidades da federação. Dessas 27 unidades da federação, tá? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Essa divisão do território brasileiro, as atuais unidades da federação, elas tiveram uma mudança em 1988, quando foi criado o estado de Tocantins, que é o estado mais novo do território brasileiro. Vocês estão vendo aqui, né? Antes era tudo o estado de Goiás, foi dividido e criado o estado de Tocantins pela Constituição de 1988. Cada pedacinho do Brasil, cada estado ou cada unidade da federação, tem uma configuração diferente, ou seja, nós utilizamos principalmente para fazer a divisão estadual, né, dos estados, as fronteiras, normalmente acidentes geográficos. O critério normalmente é fisiográfico. Né? Aí nós temos, né, no Brasil, né, uma quantidade muito grande de municípios. Os municípios brasileiros cresceram muito nos últimos anos. É um país de alta urbanização, praticamente, né,
84, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, né? O que é uma característica muito preocupante, já que nesse período de coronavírus, né, a população que vive nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., estão acumuladas, concentradas nessas cidades, o que, por um lado, é muito bom, né, mas, por outro lado, nos preocupa bastante. Aí nós temos também, em relação a isso, as divisões regionais. Lembrar que o Brasil, né, passou por diversas divisões regionais. A atual divisão regional divide o Brasil em 5 áreas. Cada uma dessas áreas é composta por elementos diferentes, tem que lembrar relevo, hidrografia, vegetação e clima, né, diferentes, assim, diferentes uma da outra, tanto que essa divisão é chamada de divisão fisiográfica. Nós temos então a região norte, maior região brasileira, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? Sendo que essas áreas apresentam configurações de clima, relevo, vegetação muito diferentes uma da outra. Por isso que essa divisão, que é fisiográfica e também política, ela tem que ser feito o critério. É muito mais fácil estudar cada pedacinho separadamente do que estudar o todo, que seria muito complicado. Em relação ao tamanho das regiões, por exemplo, a região norte, ela tem 45,27% de todo o território brasileiro. Mas a região brasileira, lembrar que o estado de Tocantins está inserido, na região norte, né? Ele foi tirado da região centro-oeste quando ele foi criado, passado para a região norte, já que ele tinha características muito mais parecidas com os estados da região norte. Existem algumas propostas de fazer uma redivisão do território brasileiro, criar somente 4 regiões, juntando a região sudeste e a região sul numa região só, né, que seria a região concentrada, mas isso ainda não foi votado e ainda não houve essa divisão. As 5 regiões brasileiras, né, elas se constituem, elas têm, as áreas têm traços comuns, físicos, humanos, econômicos e sociais. Por isso que estudar cada uma separadamente é mais fácil que estudar o todo, tá? Eles fazem algumas comparações, esse quadro abaixo. Aí nós temos que lembrar que o Brasil também é um país extremamente grande, portanto nós temos essa diferença, né? Nós temos lá os pontos, né, chamados os pontos extremos do Brasil. No extremo norte nós temos a Serra do Caburaí, né, a nascente do rio Uaiulã, né, lá em cima no norte. Nós temos o Arroio Chuí no extremo sul, a Serra da Contamana, né, a oeste, e Ponta Seixas a leste. O Brasil é um país imenso. Estão vendo lá que eles também evidenciaram. Ele é cortado ao norte pela linha do Equador e no centro-sul pela linha do Trópico de Capricórnio. Depois, ele coloca para a gente os fusos horários, tá? Fusos horários brasileiros. O Brasil teve uma inversão, uma divisão diferente de fusos horários há anos atrás. A gente usava uma diferença de 3 horários e nós voltamos a 4 fusos horários, tá? No caso, o Brasil, como todo o território está a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Todos os horários do Brasil estão atrasados em relação a Greenwich. Então vocês vão observar, por exemplo, que em relação a Greenwich, nós temos aqui, ó, tá? O primeiro fuso horário brasileiro está, eu vou puxar um pouquinho aqui para a gente ver totalmente. Primeiro fuso horário está atrasado 2 horas em relação a Greenwich e ele está somente nas ilhas oceânicas, ou seja, na região do mar. O segundo fuso horário, a oeste, atrasa 3 horas em relação a Greenwich ou a Londres, né? É o horário oficial do Brasil, inclusive o nosso horário aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, e engloba, né, no caso, né, vários estados brasileiros e mais o Distrito Federal. O terceiro fuso, né, ele está atrasado 4 horas em relação a Greenwich e engloba, né, principalmente o estado do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima. E o quarto fuso, tá, fica bem a oeste, 5 horas atrasados em relação a Greenwich, né? Ele toma parte do o estado do Acre, parte do estado do Amazonas e é o último fuso brasileiro a oeste.
Os detalhes disso vocês encontram nos exercícios, cada um deles, olha, por exemplo, exercício 1 aqui do Enem, falando de uma proposta de divisão. Esse mapa do exercício 1 aqui é bastante interessante, que ele é um mapa geoeconômico do Brasil, né? Ele não divide o Brasil em 5 territórios, mas em 13, a divisão chamada geoeconômica. Já nós temos a divisão aqui embaixo, política, né? Que nós temos as 5 regiões. O nosso autor também traz a questão 2, né? A diferença que provavelmente aconteça daqui a alguns anos, se for votada, a região sul e sudeste formar uma região só, que seria a região concentrada, mas o critério aqui é diferente, né? Por exemplo, vocês estão vendo que Tocantins voltaria para a região centro-oeste, tá bom? Isso eu tiro qualquer dúvida em relação a isso nas lives que nós faremos. E, por exemplo, nesse mapa, né, da questão 3, a Constituição brasileira definiu o federalismo tripartite no país, que é representado por 3 níveis de divisão socioeconômica. E fez uma divisão geral aí, né? Vocês estão vendo as áreas dos municípios. Lembrar que nós já estudamos essa parte, a maior parte dos municípios brasileiros estão na região litorânea do país. Certo? Os exercícios todos eles serão passados para vocês em gabarito, tá? E muito obrigado, tá? A próxima aula depois dessa, né, vocês têm aí a primeira aula da frente 2, né? São coordenadas geográficas. Vocês assistirão essa aula na próxima aula. Tudo bem? Boa noite, obrigado pela atenção.